Olá, boa noite. A gente está iniciando hoje nossa leitura de Levítico capítulo 20. Que maravilha, que bênção! Mais uma segunda-feira aí para nossa conta. Já estamos acabando o Levítico, faltam só mais 7 capítulos e a gente está entrando hoje no 20º. Então vamos, obviamente, como sempre, fazendo essa oração de início e pedir a Deus a bênção e a proteção dele. Essa live. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada por nos dar o discernimento, o entendimento de que a tua palavra vai ser lida nesse momento, vai ser interpretada pelo Senhor, vai ser colocada em nossos corações, nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, nossos corações, meu Deus. Eu peço para que o Senhor nos revele através dessa leitura, me use como canal, para que a gente possa ter a revelação daquilo que o Senhor mesmo escreveu. Obrigada pela oportunidade, o privilégio de ser chamado servos do Senhor. Obrigada, meu Deus, por podermos contar com o Senhor, podermos contar com a sua salvação, podemos não precisarmos ver das coisas para crermos que a sua existência é verdadeira, que o seu amor por nós, sua misericórdia, meu Deus, é verdadeira. Obrigada, Senhor, por todos os milagres do dormir ao acordar, do acordar ao dormir que temos na nossa vida, começando pelo ar que respiramos. Obrigada pela nossa saúde e obrigada por nos reunir aqui depois do nosso fim de semana. Que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor nos livre de todas as distrações e que o teu Espírito possa, Senhor, ser alimentado por esse momento agora de leitura. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. O Espírito dele aqui está em nós, obviamente, né? Vamos lá. A gente vai iniciar aqui agora, então, Levítico 20. Castigos pela desobediência. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Lembrando que no capítulo anterior ele falou ao povo e a todos aqueles que estavam ali. Logo, quando ele for fazer uma distinção, ele vai explicar se for para ser distinção ou não, como ele vai fazer agora. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Então, isso aqui é muito bom para a gente, sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando for para distinguir entre povo X, Y, Z e os israelitas, ou quando for para colocar todos eles no mesmo pacote, como ele está falando agora, sejam os israelitas de nascimento ou os estrangeiros que vivem em Israel, ou seja, os que foram trazidos, né, com vocês, os que se migraram ali com vocês, ou seja, quem fez a conversão, digamos assim, né, e seguem só um Deus, porque sejam eles do Egito, vindo para cá com outras crenças, outros, né, ensinamentos, outros deuses e rituais, agora eles fazem parte de um só Deus e estão juntos com os israelitas. Então, Deus não está distinguindo nada. Por isso que é fácil a gente entender a parte da dispensação na Bíblia, porque ele fala do tempo exato que foi, para qual é a era que ele está sendo, né, está sendo explicado, falado aquilo ali, mas como Paulo também nos fala, que tudo que foi escrito na Bíblia, nas Escrituras, é para o nosso bem, nosso entendimento, nosso aprendizado, ok? Então aqui Deus não está dizendo somente aos israelitas, e sim para todos que estão ali, que estão separados à parte de todas as outras nações que vivem, né, de forma pagã, e Deus está ali falando para eles que estão ali separados. Então, veja, se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque. Moloque era considerado um deus no paganismo, né? Inclusive, até hoje existe, tá? Culto a Moloque, isso aí precisa pesquisar para quem quiser ir mais a fundo. E eles davam crianças, os seus filhos, como sacrifício. Hoje em dia existem várias teorias, histórias, fatos, e eu nunca vou falar teoria da conspiração, porque eu tenho como com minha, né, eu tenho como falar que essas coisas acontecem, existem mesmo, de pessoas darem pessoas que amam como sacrifício, de pessoas, né, enfim, isso aí é a coisa de entrar mais a fundo ainda, mas eu sei que existe e, enfim, é isso. Então, naquela época, eles davam as crianças, os seus filhos, como sacrifício a Moloque, né? E então Deus está explicando para eles que eles nunca devem fazer isso.
que eles jamais devem fazer isso. E não é no sentido de tipo, ai, que coisa mais óbvia, né? Óbvio que eles não têm que dar o filho, não. Porque naquela época eram sacrifícios que eram dados, era como eles faziam. Então, se eles estivessem se misturando com outras culturas, se eles estivessem se misturando com outras crenças, eles achariam que é normal. Por isso que é importante a gente entender quando a pessoa fala, ah, isso é tão normal hoje em dia, isso é tão normal, não sei o quê, isso é tão normal. A gente precisa entender o que que é o normal, o que que é o correto. A gente precisa entender o que que Deus fala, porque tudo pode ser normal, né? O que que é o normal? O que você normaliza. O que vem sendo normalizado chega a um ponto que você, ah, isso aqui é normal, já conheço. Uma coisa é ser normal, a outra coisa é ser o correto. Então, baseado nos princípios bíblicos, obviamente, se é o que você crê. Logo, aquilo ali poderia ser muito confundido se eles não tivessem as instruções de Deus para esse específico caso, esse específico assunto, e eles misturarem, tipo, ah, não, a gente fazia isso, ou então, olha, fulano de tal faz sacrifício a Moloque, ou, né, Deus está explicando quando eles já estão indo para Canaã, eles já estão indo para a Terra Prometida, então Deus está explicando isso, como a gente viu lá atrás, antes deles chegarem lá, para que eles não achem, obviamente, que é normal. Ah, todo mundo aqui faz, é normal pegar o filho e sacrificar a Moloque, ao Deus Moloque. Então, Deus repete sempre o tempo inteiro o quê? Eu sou o Senhor, logo você serve a mim, logo você não faça o seu filho de sacrifício, porque eu não vou aceitar primeiro, e segundo, que você será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra, pessoa. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E você vê aqui, Deus não está falando especificamente aqui, né? Contaminou meu santuário. Deus não está falando especificamente sobre você matar o seu filho. Você está louco de matar o seu filho? Não é nem isso, né? Até porque Deus faz isso com Jesus lá na frente como salvação. Então, obviamente que isso não era a primeira parte mais importante. Era entender que contaminou o santuário onde ele vive. E aí depois você, obviamente, desonra o nome dele oferecendo os filhos a Moloque. Então, obviamente, que você não faria isso por conta, óbvio, também de ser seus filhos, até porque eles já sabem o que Deus aceita ou não como sacrifício, que eram somente animais, ok? E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque, se recusarem a executá-lo, eu mesmo, porque Deus obviamente enxerga tudo, está vendo tudo, eu mesmo me voltarei contra ele e a sua família, ou seja, não era só quem fez. Então Deus está dizendo se você é cúmplice, eu estou vendo e será executado. Não só você que viu, foi cúmplice, mas toda a sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Então, prostituição se prostituindo, porque eles pertencem a Deus, são propriedade de Deus, estão ali se entregando, né, se dando a outro, né, que seria Moloque. Então, veja, gente, isso existe. Outros deuses, né, de culturas, e por quê? Existe e o diabo usa desses artifícios da pessoa crer, ou da pessoa achar que, né, eu creio numa energia superior, ou eu acho que tem um superpoder, eu acho que existe uma força maior que a nossa, mas eu não chamaria de Deus, ou então, esses papos, essas coisas assim, pode ter certeza que se não existisse, se fosse algo de pai, gente, isso não existe, esse negócio de, sabe, outros deuses, nada a ver, ou então de, a pessoa acreditar nessa específica religião, nesse específico, existe, porque se não existisse, Deus diria, isso não existe, vocês estão fazendo, então, Moloque existe, a gente vai, depois, se Deus quiser, eu entro mais a fundo em Moloque, mas enfim. Também me voltarei contra aqueles que me que procurarem médiums, desculpa, procuraram no passado. Então, eu também me voltarei contra aqueles que procuraram médiums ou os que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. A gente já falou sobre isso. Portanto, consagrem-se e sejam santos. Consagrar a Deus a sua vida, o que você é, o que você come, seu alimento, seu dia a dia, seu trabalho, sua saúde. Consagrem-se. Ele não está falando consagre
a sua carteira de trabalho, consagre o seu carro, consagre o seu apartamento, consagre as coisas materiais, a própria palavra diz: você primeiro vai ao reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão dadas, né? Então, o que a gente entende? Deus está falando para a gente pegar o que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa vida, nosso espírito, nossa alma, não é nem nosso corpo especificamente, mas é a nossa vida, né? Então, você pegar a nossa vida, que obviamente faz parte do corpo, né? Consagrar a Ele e ser santos, ser separados à parte, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática. Não é só ler, não é só compreender, não é só ouvir, não é só guardar para si, não é só, é pôr em prática. As pessoas vão ver quem Cristo é na sua vida quando você põe em prática. Se você não fala mal das pessoas para outras pessoas, se você não briga com as pessoas o tempo inteiro, se você não é uma pessoa isso, X, Y, Z, né? Então, isso é pôr em prática o que Cristo. Sempre se pergunte assim: Cristo faria isso? E aí, se você responder não, né? Obviamente você não vai mentir para você mesmo, até porque se você falar de Cristo e o Espírito Santo está em você, ele nunca vai deixar você falar que sim. Então, você não vai conseguir mentir sobre Cristo. Então, você vai perguntar: Cristo faria isso? E se a resposta for não, não faça. Porque se você fizer, isso significa que você está se colocando acima e colocando ele abaixo. Você está fazendo o que você quer fazer, os seus impulsos humanos, né? E colocando ele para baixo. Tá, é impossível a gente fazer tudo como Cristo não faria, porque só ele é perfeito. Sim, exatamente. Por isso que quando a gente faz algo, o Espírito Santo nos incomoda, e aí, se a gente se arrepende, Deus tem acesso a nos lapidar e nos mudar. Né? Então, se você fizer algo que, obviamente, Cristo faria, não faria, mas eu fiz. Deus tem a misericórdia em Cristo de te perdoar, só que só se você se arrepender. Aí você se arrepende, Cristo vem e te lapida como um diamante, né? Pois eu sou o Senhor que o santifica. Quem ofender a honra de meu... Olha, veja bem. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Honra, ok? Decretou a própria morte quando amaldiçoou os pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações com qualquer. Veja, aqui você não tinha absolutamente nenhuma chance de perdão. Né? Você não tinha nenhuma. Deus detesta adultério, seja como ele acabou de falar ali na prostituição entre Moloque e eles, né? Com eles, ou aqui. Então, Deus detesta o que você adultera da palavra dele, que você muda em você e tudo mais, né? Então, se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometer adultério serão executados. Hoje em dia, se existe o adultério e tudo mais por conta de Cristo, a gente tem acesso a ser perdoado. Obviamente que isso a gente nunca deve fazer, a gente tem que buscar o máximo possível para nunca fazer isso, né? Contra a nossa própria honra, contra a honra do Espírito Santo, contra as outras pessoas envolvidas e tudo mais, a gente nunca deve fazer isso. Mas se acontecer, né, de fazermos, e se acontecer, né, da tentação ou coisa do tipo, por isso que é importante a gente estar orando todos os dias, orar e vigiar por nós mesmos e pedir a Deus que nos livre sabe, dessas coisas do demônio, porque fazer aí esse tipo de coisa não é de Deus. Então, hoje em dia, se fosse, né, para acontecer de ser executado, quase metade dos homens, né, da população estaria executada, morta. Existe, obviamente, a morte espiritual. Quando você faz isso, você não está próximo de Deus. Logo, a separação de Deus. A morte significa isso, separação. Seja corpo e alma, ou seja, Cristo, é Deus e a gente. Como a gente tem Cristo, ele nos dá acesso ao arrependimento, né? Ele nos dá acesso ao perdão, mas o perdão só vem do arrependimento. Porque você não pode ser perdoado se você se você não se arrepender. Como é que você vai ser perdoado de uma coisa que você nem está aí se você vai ser perdoado ou não? Então, olha como é que Cristo, a presença de Cristo e a necessidade de um Salvador era necessária, a ponto de que nessa época seriam executados. E agora a gente tem, obviamente, a misericórdia de Deus, para caso isso aconteça e que nunca aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Se um homem desonrar o seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados. Decretaram a própria morte.
Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Deus nos diz que a gente decreta as coisas, né? Com o quê? Com as nossas escolhas. Por isso que uma personalidade, por exemplo, muito impulsiva, ela é sempre mais fácil para a pessoa cometer essas, sabe, essas coisas e aí depois vira o arrependimento, a culpa, a responsabilidade das coisas que acontecem, né? Então, e eu sou exemplo vivo disso porque eu era uma pessoa muito impulsiva, absolutamente extremamente impulsiva. Hoje eu me considero uma pessoa melhor do que antes, né? Mas eu pedi a Deus para mudar isso. Eu era uma pessoa impulsiva mesmo, sim, impulsiva de tipo, vai e faz, né? Não que eu tenha cometido nenhuma atrocidade por conta da impulsividade, mas eram coisas da minha própria vida, as minhas próprias escolhas, em que eu me colocava em situações de impulsividade, na qual depois eu não sabia o que era ir com calma nas coisas, ou ser menos intensa, ou aprender a dominar aquilo ali, né? Eu precisei de Deus, eu precisei de Cristo me ajudando. Então, hoje eu considero uma pessoa, me considero uma pessoa muito mais calma, eu pondero as coisas antes de fazer, eu penso nas coisas antes de. Eu não demoro também para sempre para pensar e resolver, eu sou uma pessoa muito objetiva. Mas, hoje eu consigo me considerar uma pessoa menos impulsiva, e acho que sozinha, acho não, tenho certeza que sozinha eu não conseguiria. Então, mais um dos meus testemunhos para você foi para vocês, é quando eu pedi a Deus que me ajudasse com a impulsividade. Mas pedi a Ele com misericórdia. Eu falei, Senhor, me ensina a ser menos impulsiva, mas com a sua misericórdia e com o seu amor. Porque se a gente pede paciência, Ele põe tudo que você possa imaginar que vai tirar essa paciência na sua frente. Se você pede mais, o que quer que você seja, Ele não vai te dar numa caixinha de presente o que você pediu. Ele vai te pôr em situações na qual você vai cada vez mais melhorando e progredindo, né? Então, eu pedi para ele que ele não me colocasse em situações difíceis, porque eu estava precisando de ajuda, eu realmente me humilhei, né, a Cristo, a Deus, dizendo que, olha, eu não vou saber se o Senhor me colocar numa situação em que eu tenho que ser impulsiva, eu vou ser impulsiva. Eu preciso da sua ajuda para eu não ser. Então, por favor, não tente, não me faça ver assim, não prova a minha impulsividade, porque eu vou cair, eu vou perder. Porque eu não sei não ser impulsiva, é o que eu sei que eu sou e eu me conheço assim, então eu preciso da sua ajuda para não ser. Então eu pedi com muita misericórdia, muito amor, para que ele me ensinasse a não ser impulsiva na paz e na calma que ele pode me prover. Então, todas as vezes em que tem situações em que é necessário, né, uma decisão, eu sempre pondero, eu tomo o meu tempo. Pode ser 10 minutos, 5 minutos, 10 dias, 5 dias, eu nunca fico contando, mas graças a Cristo, graças a Deus, eu consigo hoje ser menos impulsiva, dominar esse instinto impulsivo meu, mas por conta do Espírito Santo. Né? Então, aqui ele está deixando claro para a gente que nós declaramos as coisas da nossa vida. As sentenças, né, que vêm são pelas nossas escolhas. Então, se você decretou sua própria morte aqui, você não pode dizer assim, tipo, mas por que Deus já vai me matar? Porque você cometeu uma depravação quando ele disse para não fazer, né? Então, é sempre importante e honroso da nossa parte a gente ter a noção, né? É humilhar-se a Deus dizendo, não consigo não fazer isso. Me ajude, não me botando à prova, porque se me pôr à prova eu vou cair, porque eu não consigo. Igual a história do café que eu sempre conto a vocês. Falei, Senhor, eu amo muito café. Logo, eu preciso que o Espírito Santo tire de mim, do meu coração, a vontade, porque se tiver as distrações, ou se tiver as tentações na minha frente, eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu preciso do Senhor. Logo, quando eu entreguei nas mãos dele, a vontade foi tirada, eu já expliquei isso para vocês 1000 vezes, né? E nunca mais senti vontade, saudade, para passar na minha frente. Então, assim, é convidá-lo para a sua transformação. É convidá-lo para que ele transforme seu coração naquilo que você precisa necessariamente. Seja impulsividade, seja inveja, seja medo, seja fofoca, seja aquilo que você dá mais tempo da sua vida, aquilo que você põe a sua energia, a sua fé, aquilo ali. O que você fizer, você está carregando Cristo junto, porque o Espírito Santo dele habita em você. Se você estiver tendo inveja,
Você está levando Cristo a estar ali presente nesse momento que você está com inveja. Ou se você estiver com medo, você está levando Cristo para estar ali com você. Não significa que ele vai ter medo, nem que ele vai ter inveja de jeito nenhum. Mas que ele vai estar ali com você nesse momento. Então, por que não convidá-lo para que ele faça essa mudança enquanto você está fazendo algo, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do meu povo, à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do meu povo. Aqui ele está falando ser eliminado, ok? Pode ser expulso também. Pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenham relações sexuais com a sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes são culpadas e serão castigadas por conta de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão, e o casal será culpado, ficará sem filhos, ou seja, Deus não deixaria eles terem filhos jamais. Uma coisa importante a gente entender aqui, que está me vindo de explicar, é o seguinte, gente, eles só tinham eles, né, nessa época, né, e eles precisavam procriar, né. Essas regras e instruções que Deus está dando é porque era normal eles terem ali uma família, né, uma família pequena ali, teu pai, a mãe, aí ter os tios, e irmão, e aí, vamos procriar como? Vamos fazer como? Então, eu vou pegar minha irmã, vou pegar a mulher do meu pai, vou pegar, né, minha mãe, vou pegar... Então, Deus está dando a instrução aqui de que mesmo que... Porque hoje em dia a gente fala, meu Deus, coisa absurda, como é que eles podem ainda pensar em fazer uma coisa assim? Naquela época, eles estavam procriando, eles estavam, né, vivendo e criando e crescendo e crescendo. Mas Deus está explicando que os parentes mais próximos, aí essas são as instruções, não faça. Porque tem muita gente para você lá chegar e fazer e conhecer, né? Mas os seus próximos causa desonra, causa tudo isso que Deus está explicando aqui, ok? Guardem todos os meus decretos e isso aqui é para vocês não julgarem o coração de Deus no sentido de, meu Deus, como é que Deus meu, olha isso aqui, se ficar com fulano, Deus vai... Veja, tem uma explicação aqui que foi nos dada e revelada nesse momento. Eles estavam se procriando, logo eles teriam o pensamento de, bom, posso ficar com meu irmão, a irmã de Abraão teve isso, né, com Sara. Então podia ser que eles continuassem pensando da mesma forma, vou pegar minha irmã, Então Deus está explicando a eles que isso não vai acontecer. Logo ele fala aqui que se você casar com a mulher do seu irmão, né, e comete um ato de impureza, você desonrou e não vai ter filho. Então, se você está pensando em procriar com a mulher do seu irmão, deixa eu te explicar. Não, porque você não vai ter filho. Então, Deus está explicando que entre eles ali, os mais próximos, não haja nenhum tipo de relação íntima, ok? Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde estou te levando, para ser o seu novo lar, os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei. Veja bem, olha aqui, ó. Ele está dando, é um amor. O que Deus está fazendo é uma prova de amor. Essas instruções que Deus está dando é uma prova de amor. Olha, vocês estão indo para um lugar em que vocês vão ter tudo isso que eu acabei de explicar aqui disponível.
Vocês vão, eles podem sacrificar crianças, eles podem ficar e casar entre eles podem cometer atos desonrosos, eles podem ter. Então Deus está explicando para eles pelo lugar que vocês estão indo. Eu estou dando uma instrução antes de vocês chegarem, eu estou à frente de vocês no lugar onde vocês estão indo. Então, ouçam as minhas instruções. Ninguém está cometendo isso aqui agora, ninguém está fazendo isso aqui agora. Então, a gente lê isso, né, com um certo, psicologicamente falando, a gente já sabe que as pessoas vão fazer isso. Então, a gente já fica, meu Deus, apavorados. Mas isso aqui não está acontecendo. Deus só está dando a instrução para não fazer. Porque para onde eles estão indo, eles fazem. Então, não é que Deus já está, né, julgando e decretando o final deles. Deus está dando instruções. Vocês estão indo para o lugar onde isso aqui acontece, e se vocês fizerem, vocês vão ser eliminados, ou executados, ou vão, né, tudo isso. Então, vejam, isso aqui é para entender que Deus, ou ele ensinava, e mesmo assim a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo. Vamos lá. Eu os detesto. Quem? O povo que está morando lá, com várias crenças, eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. Então Deus já sabe, está vendo o que está acontecendo, essas atrocidades, né? Que se você só colocar essa época aqui em 2023, nada muito vai mudar. Mas se você colocar isso aqui, o tempo em que Deus está vendo aquilo ali, ele está lutando contra aquilo, separando um povo, ensinando para esse povo, olha, para ser meu reflexo, como ele mesmo fala, seja santo, pois eu sou santo, né? Então Deus está querendo instruir esse povo enquanto as coisas estão acontecendo. Pessoas estão fazendo todas as atrocidades, todas as coisas vergonhosas, né? As práticas vergonhosas e desonrosas, eles estão fazendo. Mas Deus quis separar esse mundo aqui, esse povo aqui, e falar: olha, vocês que são os israelitas, ou quem está junto com os israelitas, prestem atenção, não façam, não façam, não façam, não façam. Porque se Deus só deixasse eles, vão lá, eu vou dar a terra para vocês, acabou. Acabou, assim, acabou. Então, era necessária essa santidade, necessárias instruções para que eles pudessem, obviamente, né, representarem o povo de Deus. Serem chamados para representarem o povo de Deus, obviamente. Aí, eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, eu prometi: possuirão a terra deles, pois darei a vocês sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, entre aves puras e aves impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Olha que lindo. Porque, né, tem gente que lê e fala: ai, nossa, mas por que isso é impuro? Por que isso é puro? Por que não sei o quê? Deus determinou, ele escolheu, ele já sabe o que faria mal, ele já sabe o que é impuro e falou: olha, eu vou dar você, para vocês não terem que descobrir passando mal, ou vocês terem que descobrir sendo eliminados sem eu avisar, sem aviso prévio, né? Eu estou dizendo a vocês, isso é impuro para você, não vá lá. Então, olha quanto amor que ele tem. Mesma coisa na nossa vida. Isso aqui é pecado. Não faça. Isso aqui é ruim para você. Não vá. Esse relacionamento, esse não é para você. Não faça. Esse pedido que você está orando todos os dias vai te afastar de mim. Não peça. Isso aqui que você está fazendo vai te causar uma morte, seja espiritual, seja qualquer coisa. Vai te causar morte, vai te separar. Não faça. Isso é só por amor. Ah, mas ele deu livre-arbítrio, ele deu. Mas ele não quer que a gente se separe dele. Ele deu livre-arbítrio. Deus não fica mexendo com a gente como se a gente fosse fantoche. Mas ele não quer que a gente caia, ele não quer que a gente erre, ele não quer que a gente peque, ele não quer que a gente se separe dele. Então, quanto mais ele der instrução, melhor pra gente, né? Então, eu vejo que lindo que ele fala: eu determinei o que é impuro para vocês e ainda deixei exposto para que vocês pudessem ver o que é e não descobrirem por si só, porque ele cuida, ele provê, ele ama, ele protege, e ele é zeloso por nós. Deus tem muito ciúme de nós, né? Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Eu separei-os de todos os outros povos para serem meus. Olha aí, tá vendo? Os homens e mulheres entre vocês que forem médiums ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. E assim finalizamos Levítico capítulo 21. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.
tá bom? Amanhã a gente volta então com o capítulo 21, tá quase acabando já, Levítico. Que Deus dê um restinho de noite muito abençoado a todos nós e que vocês tenham um bom dia, uma boa noite. Até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e Grazi entrou! Amém. Um beijo. Oi, menina.